Olá, meus queridos alunos, saudades de todos vocês. Espero que na sexta agora a gente, tenha um encontro virtual para dar um abraço virtual em vocês. Muitas saudades de vocês. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para o direito internacional dos direitos humanos e para os direitos humanos também, que é a questão da Segunda Guerra Mundial, que eu falei para vocês que eu gostaria de deixar ela, num vídeo à parte, pela importância dela. Se vocês pegarem qualquer manual de direitos humanos, vocês vão ver que, ou qualquer texto, qualquer artigo, vocês vão ver. Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial iniciou-se um sistema internacional de direitos humanos, né? Então, eles falam a partir da Segunda Guerra, e a grande pergunta que a gente faz é: por que estudar a Segunda Guerra? Né? A gente está num curso de direito, mas por que é tão importante a gente trabalhar com a Segunda Guerra Mundial? Por que ainda a gente vê tantos filmes que nos remetem à Segunda Guerra Mundial? Por que tantos livros ainda da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945? A importância da Segunda Guerra Mundial para os direitos humanos, ela é crucial, porque até a Segunda Guerra Mundial a gente via que havia apenas uma relação internacional entre estados soberanos. Nós não víamos, por mais que antes da Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, tivemos outros genocídios, o indivíduo ainda não era visto como um indivíduo sujeito do direito internacional. Então, aqui, por que estudar a Segunda Guerra Mundial? A gente pode colocar isso. O indivíduo. O indivíduo, ele passa a ser o que, então? Sujeito do direito internacional. Quando eu digo que ele quebra o paradigma westphaliano, o que eu estou remetendo a vocês? Ao Tratado de Westfália. Mas o que dizia o Tratado de Westfália? Lembra? O Tratado de Westfália ocorre a criação do Estado moderno, mas nesta época aqui, e que perdura até o final da Segunda Guerra Mundial, a gente só tinha um sujeito internacional, que eram os Estados. Existiu, logo após a Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, chegou-se a cogitar as práticas racistas que estavam sendo promovidas pela Alemanha. No entanto, quando levou-se isso a conhecimento dos outros estados, o que se falou? O que se propôs aquela vez? Simplesmente um representante bem conhecido nosso da história, que foi o Goebbels. Goebbels falou assim: isto é assunto da Alemanha. Mas o que ele está dizendo com isto? Isto é assunto da Alemanha. Ele quer dizer que a soberania do seu Estado, logo, ele poderia fazer o que ele bem entendesse, porque era assunto de Estado. E o que acontece logo após o final da Segunda Guerra Mundial? Então, acontece a criação tanto da ONU, né, que foi em 45, a criação da nossa ONU, em 1945, e a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que diz o quê? Diz que o indivíduo, a partir da sua dignidade da pessoa humana, estaria o quê, gente? Estaria protegido, independente o estado em que ele estivesse.
Então não seria mais um problema de soberania, não seria um problema da pessoa com o Estado, mas sim de um órgão internacional que protegeria esses indivíduos e uma declaração que afirmava essa soberania, vamos pensar agora de quem? Do nosso indivíduo, a partir do seu princípio da dignidade da pessoa humana. Então, por isso é tão importante para nós, nesse momento, estudar a Segunda Guerra Mundial. Mas tá, professora, tá, até aí eu estou entendendo. Mas o que aconteceu de tão importante na Segunda Guerra Mundial para que houvesse toda essa virada, inclusive de mentalidade, tá? É isso que eu quero explicar para vocês agora. Então aqui, queridos alunos, a gente não pode esquecer. Após a Primeira Guerra Mundial, houve a assinatura do Tratado de Versalhes, que trouxe várias e duras penalidades à Alemanha, que tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. Então, ela não poderia ter exércitos, ela teria que pagar diversas indenizações de guerra. Então, na verdade, quebrou-se a economia da Alemanha totalmente após a Primeira Guerra Mundial. Teve, por outro lado, a criação da Liga das Nações, que é uma antecedente da ONU, que também procurava a paz, mas nós vimos que falha, né, nesse intento, já que houve a Segunda Guerra Mundial, e logo após da Primeira Guerra Mundial instala-se então a República de Weimar. A gente já falou da República de Weimar quando a gente falou da segunda geração dos direitos humanos. A República de Weimar, a Constituição de Weimar, trouxe o quê? Vários direitos sociais, tá? A República de Weimar vai de 1918 a 1933. A Alemanha, nesse período aqui, também sofre muita influência da Revolução Russa de 17. Então, várias ideias lá de Marx, de Engels, de Lenin, são trazidos para a Alemanha e eles tentam, sim, implantar esse comunismo na Alemanha. Nessa República de Weimar acontece o quê? A figura do Hitler, na verdade o Hitler, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, até o final da Primeira Guerra. Ele tenta um golpe na região que se chama da Baviera, não consegue dar esse golpe e vai para a prisão. Fica 9 meses na prisão e nessa prisão, então, que ele escreve Mein Kampf, Minha Luta, que foi o livro, né, super vinculado do quê? Das ideias do Hitler sobre os problemas advindos da Primeira Guerra Mundial. Então, ele elege o judeu como o grande inimigo do povo alemão. Ele traz ao povo alemão o ultranacionalismo, o que a gente chama, né, do grande sentimento alemão pela pátria alemã. Esse é um primeiro ponto. Aqui, gente, em 32, então Hitler consegue a maioria e torna-se chanceler, conhecido lá como o primeiro-ministro. Nessa época, o presidente era o Paul von Hindenburg. Acontece um incêndio no Reichstag, que é o parlamento alemão. Hitler pede ao presidente que ocorra um endurecimento do governo e ampliação maior dos seus poderes. E em 34 morre o Hindenburg, que é o presidente, e Hitler então toma o poder, dá um golpe, né, em 34, e ele fica então 11 anos no poder, né, até a sua morte em 45 no seu bunker. Ele se suicida quando na entrada ali dos aliados na
no final da Segunda Guerra Mundial. Tá, mas o que isso é importante para nós? Primeiro, que na verdade Hitler, ele toma o poder, tá? E como eu vi muito, e vocês com certeza viram nas mídias, o partido nazista é um partido de esquerda, um partido socialista. Gente, quando virem isso, por favor, falem a essa pessoa desavisada ou mal intencionada que Hitler nunca foi de esquerda. Na verdade, tivemos muitas mortes nos campos de concentração e extermínio do comunismo, porque na verdade na República de Weimar, até quando ele consegue a maioria que ainda está em vigor, a República de Weimar, o que ocorre é o seguinte, é uma tentativa dos próprios comunistas de se instalarem no governo da Alemanha. E Hitler é contra esses comunistas. Então, na verdade, Hitler nunca foi de esquerda. Hitler sempre fez parte de uma ultradireita. Outro ponto importante, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, é que Hitler era um grande orador. Então, ele não só contribuiu com esse fanatismo em relação à pessoa dele, de pessoas comuns, gente, de pessoas do povo, vamos assim dizer, com esse discurso ultranacionalista, chamando o povo alemão, nós temos que lutar pela nossa Alemanha, incutindo esse sentimento que às vezes a gente escuta agora e parece, eu já ouvi isso. Não, vocês já ouviram. E é verdade, o passado nos assombra também. E ele tinha esse discurso, mas ele também teve muito apoio, por exemplo, da parte jurídica, de grandes pensadores alemãos que viraram ou fizeram parte do partido nazista. E isso é muito pouco, nada falado. Nem nas próprias aulas de história que a gente tem, a gente ouve. Vários autores de direito penal que eram extremamente prestigiados eram do partido do Hitler, eram penalistas nazistas, como outros teóricos de Estado, as questões mesmo envolvendo a química, a física, outras ciências que não só as humanas, tiveram muita contribuição. Então, quer dizer, essas ideias de Hitler acabaram povoando todo esse imaginário das pessoas, de que era necessário, sim, levantar uma nova Alemanha, uma Alemanha mais forte e com uma ideia eugênica, a eugenia, no sentido de aniquilar o inimigo, nesse caso, os judeus, mas também todas as pessoas que não se enquadravam no programa de Hitler, que era a questão da raça ariana, que a gente vai fazer esse contraponto entre a raça ariana e as outras raças não consideradas arianas por Hitler e que, na verdade, deveriam ser dizimadas. Mas isso como, prof, foi assim uma ideia? Não, eram leis. Por isso é tão importante. Tudo isso que ocorreu, inclusive campos de extermínio, de concentração, foram a partir de leis. Era um projeto de Estado. Isso que vocês têm que ter em mente. Eram projetos de Estado a partir das leis. Tá? Gente, obrigada. Eu vou falar mais um pouquinho disso aqui para vocês, A gente vai ver como que ele toma e as principais leis racistas que ele vê. Isso é importante para a gente ver, então, esse status jurídico que a pessoa não tem como pessoa e se transforma, então, em coisa para o governo nazista e que daí veio, então, o Holocausto, um evento dentro da Segunda Guerra Mundial com o extermínio de 6 milhões de judeus e depois a gente vai ver como isso desemboca também nos direitos humanos.
tá certo? Obrigada, beijo.